Certo. Na nossa aula passada, nós tivemos uma introdução discutimos como vai ser a ementa da disciplina, as avaliações, como que serão as notas, e nós também começamos com o primeiro assunto. Nós discutimos como que evoluiu a responsabilidade em relação ao meio ambiente ao longo desses últimos 100 anos. Depois nós conversamos brevemente sobre o aspecto da perícia securitária, quer dizer, relacionada ao risco ambiental e aos seguros. E depois nós adentramos mais na questão da perícia judicial. Explicamos os diferentes tipos de perícia, e perícia criminal, perícia extrajudicial, mas entramos como foco maior na perícia judicial. E eu acho que vocês lembram aquele funcionamento de um processo judicial, que nós temos as partes, temos o juiz, e pode ter um momento que o juiz pode requisitar um perito para fazer a perícia, e as partes nomeiam os assistentes técnicos. Cada parte vai propor os quesitos para o perito vai avaliar, vai dar uma proposta de custo. Essa proposta de custo, às vezes o juiz pode arbitrar qual vai ser o custo, mas normalmente o procedimento normal é o perito fazer uma proposta de quais são os custos. As partes podem questionar, mas o juiz que dá a última palavra. O custo vai ser esse e vai se pagar de tal forma. Normalmente o depósito anterior faz um depósito, depois que faz a perícia, entregou a perícia, o juiz avalia se está ok e faz o pagamento para o perito. E então os assistentes técnicos podem fazer as suas observações, questionar o laudo, e o juiz vai dar a sua decisão final no processo. Tem dois aspectos que nós não abordamos na aula passada que eu queria comentar. Primeiro foi por causa da pergunta da Bárbara sobre o que deve ter dentro de uma perícia, dentro de um laudo de uma perícia. Algo que é importante ter em mente é que, embora ao longo da disciplina nós vamos ver muita coisa de direito ambiental aqui, dentro da perícia que vocês vão fazer, o ideal é que não tenha aspecto jurídico, basicamente. Vocês vão fazer uma perícia para esclarecer um fato. O que espera de vocês é que vocês vão chegar lá e falar assim: fui no local tal, usei a metodologia tal e consegui esclarecer os quesitos tais, tais e tais, e dar a resposta o mais objetivo possível. Quem vai falar se a conexão com o direito ambiental, se vai responsabilizar, não vai responsabilizar, são os advogados das partes e o juiz. Isso é um procedimento normal. Claro que às vezes pode ter algum procedimento diferente, principalmente na perícia extrajudicial, que às vezes o empreendedor quer que faça a perícia e explique as consequências em termos de legislação ambiental, por exemplo. Mas dentro de uma perícia, dentro de um processo judicial, o ideal é que seja bem focado e cada ator dentro do processo faça o que se espera dele, do perito que faça a sua perícia de maneira concisa e com o mínimo de questionamento possível. Esse que é o objetivo. Um outro ponto também que eu queria esclarecer um pouco é que naquele vídeo que nós vimos do professor José Bandeiras, naquele vídeo que nós vimos do professor José Bandeiras, ele falou que militares e servidores públicos podem ser peritos. Depois, caso algum de vocês tenha visto o vídeo, acho que teve alguns probleminhas para acessar o vídeo quando clicava no link, no e-mail, mas se vocês copiassem e colassem lá no navegador, acho que dava para conseguir ver. Talvez até se entrasse no YouTube e colocasse o nome da aula, talvez desse para encontrar, acho que não ia ser muito difícil não. Mas, bom, de qualquer forma,
aquele vídeo que nós passamos, ele é um pouco antigo, creio que 2010, 2011, e aquela aula um pouco mais recente foi da época que saiu um entendimento dos tribunais de que não poderia o servidor público, seja militar ou servidor público de uma maneira geral, ele não poderia ser perito, porque na Constituição veda a acumulação de 2 cargos públicos. Foi o entendimento dos tribunais. E, na verdade, ainda existe um caso que ainda seria permitido, porque na Constituição fala da possibilidade de um professor, seja de qualquer nível, fundamental, médio, superior, dele acumular o cargo de professor e uma função, um cargo técnico. Então, essa é uma situação que ainda é possível. Então, por exemplo, às vezes muita gente que é professor de uma cidade, professor da rede pública, pode também atuar como perito. O que pode acontecer também, às vezes pensando naquela possibilidade assim, mais remota, é o juiz ver que ele é servidor público, o juiz ele tem esse poder de falar para o servidor público assim, faça essa perícia para mim de graça. Mas, normalmente ele vai fazer isso para o órgão de meio ambiente. Acho que o juiz também tem que ter um certo bom senso de não fazer um perito, fazer um trabalho assim como à vontade, que também não vai ajudar em nada no processo. Tá? Pode à vontade. Bom, obrigado. São mais esses 2 comentários que eu acho que é interessante para retomar o assunto da aula passada. E agora nós vamos entrar no assunto da perícia ambiental, por isso da perícia judicial ambiental, mais propriamente dito. Eu trouxe um vídeo que eu queria passar para vocês, mas eu não sei, talvez se vocês já assistiram em alguma disciplina passada, ou vocês mesmos. No programa Ambiente por Inteiro tem um vídeo teve um programa sobre perícia ambiental. Vocês conhecem? Já assistiram? Não? Então ótimo, então vai ser uma experiência boa para vocês. É um vídeo de uns 10, 20 minutos, ele dá uma introdução geral sobre os temas que nós vamos ver e que nós vamos discutir na disciplina, mas uma visão mais crítica, de comentário, de pessoas que trabalham nesse assunto e que acho que dá é bom ver visões diferentes da que eu vou estar apresentando aqui também. Vou passar aqui para vocês. Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Incêndios, erosões, desmatamentos. A destruição do meio ambiente pode ser causada tanto por efeitos naturais como pela ação do homem. Mas, para saber a origem do dano, é preciso que se faça uma perícia ambiental. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o promotor de defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural do MPDFT, Roberto Carlos Batista. Olá, Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Patrícia. Também está conosco o professor de perícia ambiental e diretor da Globo Verde Ambiental, Carlos Rodovalho. Carlos, também é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber por que a perícia ambiental é tão importante na elucidação de crimes ambientais. Um incêndio ocorrido no Parque Nacional de Ilha Grande, localizado na divisa dos estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul, destruiu parte da vegetação, aproximadamente 20 km². A princípio, o incêndio parecia ser criminoso, mas para se achar os verdadeiros culpados, seria necessário realizar uma perícia ambiental.
perícia é uma prova consistente na avaliação, né, no exame e na investigação de um fato para facilitar a tomada de decisão do juiz. A perícia é realizada por meio de profissionais técnicos especializados e é baseada na investigação técnico-científica. Já a perícia ambiental, ela é a avaliação do dano ou impacto ambiental causado por empresas ou pessoas físicas, né? E é um importante instrumento para a preservação e conservação do meio ambiente. Desde a criação da Lei da Natureza em 1998, é caracterizado crime ambiental, tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque retirada dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, dificultar ou impedir o uso público das praias, causar danos a animais silvestres e nativos, lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, e deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. A perícia ambiental ela teve uma ascensão advindo da Lei de Crimes Ambientais de 1998. Então, de lá para cá, tem se necessitado muito a atuação de profissionais que sejam especialistas na área ambiental, onde nós podemos citar o engenheiro ambiental, que tem uma formação multidisciplinar e uma visão holística sobre o que é meio ambiente e tem elementos, né, para poder se realizar uma prova pericial, que é o documento entregue ao juiz para a tomada de decisão. A perícia foi realizada e os técnicos chegaram à conclusão de que houve mesmo crime ambiental na área. O laudo com as provas do crime foi necessário para que os culpados fossem condenados, mas nem sempre é fácil para o perito reunir todas as evidências apenas com pesquisa de campo. No caso do Parque Nacional de Ilha Grande, por exemplo, foi necessário usar imagens de satélite para analisar o incêndio desde o começo. Depois das provas entregues, o juiz responsável pelo caso irá decidir pela condenação ou não da pessoa que ocasionou o crime ou qualquer outro dano ao meio ambiente. Se comprovada a culpa, os infratores podem pagar multa e terão que reflorestar a área degradada. O juiz chegou na conclusão que o réu ele é condenado e ele foi realmente o provocador desse incêndio. É necessário se fazer um plano de controle ambiental, um projeto de recuperação de áreas degradadas, né, dependendo do órgão ambiental, a fim de recuperar aquela área e pagar a multa. Né? Essa multa pode ser convertida dentro de outras ações, né, que recuperam o meio ambiente também. Roberto, a perícia ambiental já é antiga? Sim, a perícia ambiental ela existe mesmo antes da Lei de Crimes Ambientais. Para você ter uma ideia, o Código Penal já previa a figura da falsa perícia junto com o falso testemunho no artigo 342. E com essa Lei de Crimes Ambientais de 88, a questão ambiental ficou muito mais pulverizada e se deu mais ênfase a esse trabalho. Esse trabalho é realmente muito importante para elucidar crimes, não é, Carlos? Justamente. A perícia hoje vem auxiliar os magistrados na sua formação técnica, né, que poderá levar à condenação ou absolvição de um infrator. Como é que esse dano ambiental pode ser calculado a partir de uma perícia? Olha, existem algumas metodologias que não são unânimes, mas geralmente são guiadas por critérios econômicos dados os estudos da economia. O fato é que esses valores que são calculados, eles são de suma importância para quem vai lidar com a reparação do dano. Porque no processo criminal, por exemplo, a lei já admite que se faça a cobrança do dano causado com a condenação do acusado nas penas criminais somadas essas quantias referentes à reparação. Complementando antes a questão da valoração ambiental, eu, como ministrante de curso de perícia ambiental, costumo dizer aos participantes que isso é a pedra no sapato dos peritos. E por quê? É muito difícil valorar o meio ambiente. Quanto é que se custa um mico-leão dourado? Quanto que se custa uma onça pintada? Ainda que existem métodos para isso, nós temos encontrado bastante dificuldade em fornecer aos magistrados a resposta desses quesitos. Então é complicado. Esses métodos nem sempre batem, tá?
Nós procuramos como resolver essa questão. Nós resolvemos isso em consultas com outros profissionais ligados à área ambiental para ver se forma um consenso nisso. Carlos, quem pode ser o perito ambiental? Hoje no Brasil há uma controvérsia muito grande, ainda que exista na legislação o previsto quem pode ser perito ambiental. O Código do Processo Civil, em seu artigo 145, diz mais ou menos o seguinte, que o perito ambiental será escolhido entre aqueles que estão cadastrados no fórum, principalmente nas comarcas do interior, que possuem uma graduação superior na área relativa àquela perícia. Se é uma perícia que vai mexer com o solo, trabalhar com o solo, deveria ser então, a palavra correta é essa, um agrônomo. A necessidade de fazer uma análise de água deveria ser um químico. Hoje não ocorre isso porque existe uma deficiência enorme desse profissional em todo o território nacional. E como esse profissional pode se habilitar? Ele não precisa fazer nenhum concurso para se tornar um perito ambiental. Olha, existem duas modalidades. As perícias são feitas por institutos públicos, e esses sim devem fazer concurso, é o caso do Instituto Nacional de Criminalística e dos institutos de criminalística de cada estado, né? É a chamada Polícia Técnica. Por exemplo, os crimes ambientais geralmente são esses institutos que fazem. E existem também os profissionais autônomos que têm formação e que podem ser convocados até pelo magistrado para prestar esse serviço mediante pagamento. Carlos, você disse que para o perito ambiental é difícil mensurar a questão do dano, por exemplo, quanto vale um mico-leão dourado, mas a restauração do dano causado ao meio ambiente, ela é sempre possível? Esse também é um quesito fundamental, é fatal, ele sempre vem com esse quesito. É possível a recuperação do meio ambiente? Nem sempre. Um exemplo, como se recupera uma área onde existiu uma pedreira? Como se recupera um sítio arqueológico que o animal está ali há mais de 1 milhão de anos? Você não pode dizer que o bichinho senta aí, fica 1 milhão de anos para se tornar novamente algo arqueológico. Nesses casos, existe um outro quesito que diz o seguinte: na existência da impossibilidade de recuperar o meio ambiente por inteiro, qual o valor em pecúnia que pode ser elevado como condenação do infrator? E nesse quesito é importante que se diga que nenhum tipo de impacto negativo ao meio ambiente ele tem uma restauração 100%. Jamais voltará a ser o que era. Volta a ser assemelhada a uma situação anterior, mas igual que era, porque tem os micro-organismos, a microfauna, a microflora, que não é vista a olho nu e que tem uma função fundamental. Além disso, há casos de extinção de espécies. Não tem como reintroduzir uma espécie que foi extinta. Essa questão da valoração do dano, como é que esse cálculo é feito? Ele disse que há várias questões técnicas que influenciam nessa mensuração. Como é que isso é feito? Vamos lá. Existem métodos, tá? Os mais conhecidos são o fator ambiental, o método CATS, o método DPRN, que foi criado pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais do Estado de São Paulo, o método CETESB, mas eles nem sempre cabem àquela situação. Aquilo que é possível ser tangível, aquilo que é possível você ir ao mercado e buscar o preço daquilo, sim, mas nem na possibilidade de você verificar que houve a destruição total de uma fauna ou de uma flora, é difícil mensurar isso. Nós procuramos então esses outros profissionais e chegamos num bom senso para informar aos magistrados, porque qualquer dano ao meio ambiente, qualquer valoração que você dá ao meio ambiente, ela ainda é muito pouca. E Roberto, como é que você avalia essas multas que são aplicadas a quem causa dano ambiental? Na tua análise, elas estão condizentes com o dano que foi promovido ao meio ambiente? Não, e se tomando por base a situação do Distrito Federal, a legislação que rege esse tipo de sanção, que a gente chama de natureza administrativa, ela pode ser diminuída em até 90% pelo órgão ambiental. Então, não há grande efetividade no retorno disso para os cofres públicos para ser reaplicado na área ambiental. Mas isso não impede tampouco que se cobre judicialmente a reparação do dano, porque o meio ambiente ele é protegido em 3 esferas: o civil, o administrativo e o penal. Então, essas esferas não são obrigatoriamente comunicáveis. Então,
Então, embora o órgão ambiental tenha cobrado uma multa, tenha diminuído o valor da multa, isso não quer dizer que não possa ser cobrado com uma ação civil e com uma ação criminal essas reparações em forma de indenização. Nós vamos continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a perícia ambiental. Participam do programa o promotor de defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural do MPDFT, Roberto Carlos Batista, e o professor de perícia ambiental e diretor da Globo Verde Ambiental, Carlos Rodovalho. Roberto, existe diferença entre a perícia administrativa e a perícia criminal? Sim, de propósito, né? As perícias criminais são feitas para constatar a prática de conduta delituosa, é feito pela Polícia Técnica, Polícia Civil Técnica, são os institutos de criminalística. E a perícia para fins administrativos são feitos geralmente dentro de um órgão ambiental para constatar alguma infração ambiental e para as medidas necessárias, ou seja, aplicar interdição, suspensão da atividade, multa, ou mesmo para, dentro de um estudo ambiental, verificar se é compatível ou incompatível. Carlos, como é que essas perícias ajudam na hora da decisão judicial? O perito, ele é um auxiliar da justiça. O perito vai a campo em busca das provas, porque a perícia ela é um exame, ela é uma vistoria, e na falta às vezes do conhecimento técnico e científico de quem vai efetuar o julgamento, nasce a perícia. Por isso a necessidade desse profissional ter a sua competência legal, ter o seu registro correto na ordem da classe qual ele pertence, um advogado no AB, um engenheiro agrônomo ou outro tipo de engenheiro no CREA e assim por diante, porque esse laudo vai levar ao juiz a possibilidade da condenação ou da absolvição do infrator. É possível haver prescrição no caso de um crime ambiental? Sim, os crimes ambientais, por terem essa natureza, não se diferenciam dos outros. É um princípio democrático, né, no Estado de Direito, como o nosso, de garantir, depois de determinado tempo, a prescrição. O que não prescreve é a reparação do dano, que é dentro de um aspecto civil, ou seja, embora o crime tenha prescrito, há a possibilidade de se demandar a reparação do dano, que é dentro de um sistema do que a gente chama de responsabilidade objetiva. Não tem que se comprovar se houve culpa do infrator. Se houve a prática da conduta e o resultado danoso ao meio ambiente, ainda que desconhecesse a proibição da conduta, ele é obrigado a indenizar. E nesse caso de reparação, como é que a Justiça acompanha que isso está sendo feito da forma correta? Geralmente é feito um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, esse plano é apresentado no órgão ambiental, que vai autorizar o início ou vai determinar alguma inclusão de alguma medida que não foi prevista. E o próprio órgão ambiental tem que dizer, olha, foi recuperado como deveria. Na Justiça, nós fazemos esses questionamentos encaminhando correspondências para o órgão ambiental, ou nos valemos de um perito judicial ou de uma equipe que fica à disposição no Ministério Público. Carlos, você destacou a importância do perito que ajuda o juiz na hora de tomar uma decisão, mas a responsabilidade desse mesmo perito também é muito grande, não é? Carolina, é enorme a responsabilidade dos peritos e nós temos uma preocupação enorme como professor, como ministrante do curso de perito, na formação desses profissionais. Porque existe na Lei dos Crimes Ambientais, foi acrescido o artigo 69A, que inclusive tem a maior penalidade quando um perito deixa de realizar um laudo verdadeiro, ainda que seja até por falta de conhecimento, ele não pode alegar isso. Ele tem que fazer um laudo, porque o juiz vai se basear nesse laudo, como nós já dissemos anterior,
anteriormente, para a condenação. Nós não podemos errar jamais nesse lado. E nós temos tido, correndo 20 estados brasileiros, onde nós ministramos o nosso curso, dessa deficiência de profissional. Nós achamos que tinha que regulamentar, aí o perito ainda não é um profissional, o perito ambiental ainda não é um profissional reconhecido pela legislação brasileira, ele está sendo apenas na esfera dos estados nomeados pelos juízes, entre aqueles que comprovam a sua capacidade técnica. O problema é que existem comarcas que não têm esse profissional com a capacidade técnica e têm sido nomeados profissionais sem os conhecimentos devidos, e este laudo pode, mais uma vez afirmando, levar a pena à cadeia. Na sua opinião, Roberto, o que poderia ser feito para acabar com esse problema? Primeiro, a regulamentação desse tipo do trabalho desse tipo de profissional. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos uma seção especializada em engenharia legal e meio ambiente, que foi impulsionada pelo próprio trabalho do MP, porque à época não existia ainda nem delegacia especializada, foi antes da lei de crimes ambientais, e que faz um trabalho muito compatível, justamente pelo que falou o Carlos, porque há profissionais com formação para atender essa demanda. Agora, deve haver também um código de ética, porque, como ele informou, as decisões são baseadas quase que sempre nesse trabalho técnico. E eu, em exercício na minha atividade, já tive uma oportunidade em que eu percebi que poderia ter havido erro e equívoco no processo criminal. Tratava-se de uma infração ambiental em uma área com restrições, e o acusado dizia que não era aquela sua própria propriedade. Na ocasião, o juiz disse: não adianta só mentir, porque as testemunhas já disseram isso. Então eu pedi uma perícia complementar. O juiz me deferiu. Como o Ministério Público tem o poder de requisição, eu liguei diretamente para o perito, e o perito esteve lá e comprovou que aquela localidade não era realmente a do acusado. Então, com base nisso, nós conseguimos uma absolvição de uma pessoa inocente, mas também com base no trabalho de perícia. Então, é de suma importância, e a responsabilidade do profissional é fundamental. Tanto é que existe na lei de crimes ambientais esse tipo, e antes mesmo já existia na lei penal comum, que é no Código Penal, no artigo 342, a falsa perícia. Carolina, o perito ambiental, nós achamos que ele tinha que passar por uma prova para se tornar perito, como é feito hoje para aqueles que formam em direito se tornar advogado, uma prova como se fosse uma OAB para os peritos, porque nós chegamos a afirmar nas aulas que eu ministro que quem condena é o laudo do perito, o juiz apenas sentencia. O perito vai a campo, verificou, né, que existe o crime, porque pode existir uma infração, pode existir um dano que não é crime, pode existir as três, pode existir a infração ambiental, o dano ambiental, que por sua vez também é um crime ambiental, né? A partir do momento que o perito, com a capacidade técnica e o conhecimento técnico, verificou isso, eu costumo afirmar que o laudo é que condenou. Os juízes, os magistrados vão apenas sentenciar que tipo de pena vai ser esse. Então eu acredito que o nosso trabalho é um trabalho de um poder enorme sem reconhecimento desse profissional. E isso acontece, o que o doutor acabou de dizer aí, às vezes alguém inocente está sendo penalizado. E são diversos os casos que ocorrem no Brasil com isso aí, tá? De condenação, né, de absolvição, e nós temos um cuidado muito especial com as perícias e com os ensinamentos que nós passamos. Roberto, qual é a diferença entre infração, dano e crime ambiental? A infração ambiental, ela é eminentemente administrativa. Significa uma conduta que vai ser autuada e vai ser processada dentro de um órgão administrativo como órgão ambiental, uma multa aplicada, por exemplo. O dano consiste na consequência daquela conduta nefasta ao meio ambiente. Então, os impactos causados vão ser caracterizados como dano, impactos negativos. E o crime ou infração penal é justamente uma conduta prevista na legislação com essa qualidade em que haja já uma pena pré-estipulada.
né? E não se pode, por exemplo, pegar um crime praticado antes de uma determinada legislação prever, como é o caso da Lei de Crimes Ambientais, que data de 1998, e se procurar apenar aquela conduta. Tem que se ver as infrações penais que existiam à época da prática da conduta. Então, por isso que a perícia é fundamental ao delimitar o período em que as infrações penais provavelmente aconteceram, para que nós saibamos se podemos ou não aplicar aquela lei de crimes ambientais naquela conduta. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado pela iniciativa do programa e pela pauta. Eu e o meio ambiente agradecemos. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Esse vídeo ele é bom porque ele pontua de uma maneira bem didática cada um dos pontos que nós vamos aprofundar nessa aula e nas próximas aulas. Então nós vamos ver a questão do risco do dano e da reparação do dano ambiental. Nós vamos ver essa questão da responsabilização na esfera administrativa, civil, que é a questão da reparação do dano, e penal, que é a questão dos crimes ambientais. Nós vamos ter uma noção de como que acontecem esses processos e como que a perícia entra dentro disso, e nós vamos também tocar na questão mais aplicada da valoração dos danos ambientais. Então, eu acho que esse vídeo dá para apresentar um pouco para vocês o panorama da perícia ambiental. Deu para ver assim que tem posicionamentos de crítica relacionada a qual que é a capacidade de valoração do dano ambiental, as multas estão sendo efetivas, o processo judicial ele está conseguindo absolver ou culpar a pessoa correta, a perícia está fazendo o seu papel na história. Nós vamos também discutir um pouco isso ao longo das aulas também. Então, essa era uma discussão inicial sobre o escopo da perícia ambiental, e agora nós vamos começar a discutir o quê? Qual que é a amplitude de uma perícia ambiental? Ou seja, quando fala ambiental, a gente vai ter que pensar assim, o que é o conceito de meio ambiente na lei, para a gente saber até onde que vai a área de atuação de um perito ambiental. Nós vamos começar, esse vai ser a nossa primeira discussão. Nós vamos fazer essa discussão sobre o conceito de meio ambiente focado no direito ambiental, na perícia ambiental, na doutrina jurídica. Amanhã, com o professor Paulo Martins, ele vai dar uma visão de meio ambiente para vocês diferente. Uma visão baseada na que ele chama de epistemologia das geociências, que ele vai entrar, alguns temas vão bater aqui, nós vamos abordar aqui do ponto de vista da lei. Lá ele vai mostrar do ponto de vista de como entender o meio ambiente, de uma perspectiva mais de uma ciência mais ampla, que estuda o meio ambiente, das ciências ambientais. Mas acho que vai ser complementar, então vocês vão ter uma visão aqui, amanhã vocês vão ter uma visão que vai detalhar alguns outros aspectos, de como nós vamos estudar o meio ambiente. Então acho que vai ser interessante esse diálogo entre as duas disciplinas. Primeiro, trazer para vocês, vocês chegaram a receber a apostila já, não é? Não, por e-mail que eu passei para vocês. Então, essas discussões que eu vou passar aqui, os textos estão lá na apostila, vocês podem ler para repassar. A apostila ela dá uma visão, às vezes com uma linguagem um pouco mais técnica da que nós vamos fazer aqui, mas uma complementa a outra, acho que vai ser bom. Primeiro, o conceito de meio ambiente, nós temos basicamente uma interpretação imanente, uma interpretação transcendente. O que significa isso? Interpretação imanente. Nós somos parte do meio ambiente, ou seja, o ser humano, o indivíduo e a sociedade, eles são abarcados dentro do nosso conceito do que é meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente é uma continuidade da gente.
Essa é uma perspectiva que ela é muito comum em filosofias orientais, como budismo, taoísmo, hinduísmo. Eles têm nas filosofias orientais, eles têm uma visão muito forte dessa continuidade entre o ser humano e o ambiente que está em volta da gente. Isso é até uma questão cultural, se vocês quiserem ler sobre. É bastante interessante, algo que às vezes a gente não está tão acostumado a pensar no nosso dia a dia. E a interpretação transcendente do meio ambiente, essa questão assim, eu estou aqui, o meio ambiente está aqui fora. É uma visão muito comum dentro das religiões e da filosofia ocidental. Ou seja, aqui é a minha casa, a minha cidade, e o ambiente é a floresta que está ali fora. Ela está diferente de mim, está fora de mim. Isso assim é um foco, que eu falei oriental, ocidental, mas na verdade, no dia a dia, inclusive durante o processo judicial, durante nossos pensamentos sobre o meio ambiente, está sempre transitando entre essas duas esferas. Então, nós vamos ver aqui nos conceitos de meio ambiente como às vezes puxa mais para um lado, puxa mais para o outro. E mesmo o conceito de transcendente, do meio ambiente transcendente, ele evidencia certas posições nossas em relação ao meio ambiente. Um exemplo, por exemplo, é a relação, por exemplo, utilitarista. Ou seja, eu utilizo o meio ambiente para os fins que eu quero. Por exemplo, nós vamos utilizar os recursos naturais para as nossas finalidades, para o crescimento econômico. É uma visão de dominação da natureza. Outro aspecto transcendente, que é a questão do cuidado. Ou seja, eu vejo o outro, eu respeito o outro ser vivo e eu vou cuidar desse ser vivo. Então, quer dizer, essa visão do outro, ela pode evidenciar vários tipos de atitude que nós vamos nos comportar em relação com os seres humanos, em relação ao meio ambiente. Agora, nós vamos ver o primeiro conceito que nós temos de meio ambiente dentro da Conferência de Estocolmo, das Nações Unidas, que o Brasil foi signatário. Então, vê o meio ambiente como um conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um curto ou longo prazo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Vocês veem que é um conceito muito amplo e que ele abarca o social dentro do meio ambiente. Ou seja, na hora de pensar com mais profundidade o que é o meio ambiente, colocou os sistemas sociais. E vocês vão ver, o professor Paulo vai abordar amanhã para vocês uma escala, vocês veem assim, físico é uma escala, químico é uma escala um pouco mais complexa, biológico seria uma outra escala, e o social uma escala ainda mais complexa do que as anteriores. Amanhã vocês vão ver que isso pode ser subdividido em muitas outras. Na hora de você pensar o meio ambiente, isso ajuda a pensar, por exemplo, quais métodos que vão ser utilizados numa perícia. Precisa só evidenciar um aspecto físico de um desabamento, ou um aspecto de contaminação da água, ou um aspecto que envolve a fauna e a flora, ou um aspecto que vai evidenciar qual o efeito disso, qual a interação da sociedade com esses outros elementos. Isso vai evidenciar, por exemplo, a escolha de qual vai ser o tipo de perito que vai fazer uma perícia judicial ou uma perícia ambiental em qualquer contexto. Agora nós vamos pegar o Elis Pilaret, que ele traz o conceito de meio ambiente que ele é mais adotado dentro da doutrina jurídica brasileira. Então ele fala, meio ambiente é o conjunto de elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem, individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade definidos. Vocês veem aqui que ele praticamente trouxe aquele conceito da Conferência de Estocolmo, ou seja, de cada um, físico-químico, ecossistemas naturais, o homem inserido aqui dentro, mas ele também traz algo além disso. No slide anterior, a gente estava colocando o conjunto dos componentes. Aqui, ele está evidenciando ainda a questão de
características essenciais do entorno dentro de padrões de qualidade definidos. Ou seja, não é só os elementos, mas também a disposição desses elementos dentro do ambiente, dentro de um padrão de qualidade que propicie o segmento da vida e as atividades humanas. Ou seja, a gente está indo um passo além, quer dizer, de 72 para 2000, a gente houve um aumento da reflexão em que vai modificar o que nós entendemos como meio ambiente. Então, nós trazemos agora a Constituição Federal, 1988. O artigo 225 é o artigo principal relacionado ao meio ambiente na Constituição. Talvez vocês devem ter visto ele na disciplina de Direito Ambiental. Não? Bom, de qualquer forma, nós temos aqui, nós vamos voltar a esse artigo aqui toda hora. Cada hora evidenciando um aspecto desse texto. Porque toda a doutrina jurídica, ela sempre é um desdobramento desse artigo aqui. Então, ele é bem importante. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que tem aqui dentro que é interessante da gente prestar atenção agora nesse momento? Meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, está trazendo aquela ideia do Edson Milarel que nós vimos no conceito anterior, que não estamos falando só de meio ambiente do jeito que for, não. Tem que ser ecologicamente equilibrado, ou seja, tem que ter uma disposição dos processos ambientais que vai trazer um equilíbrio para esse meio ambiente. E outra coisa interessante, vocês conhecem o conceito de desenvolvimento sustentável, que ele inclui defender o meio ambiente tanto para as presentes gerações quanto para as futuras gerações, ou seja, está expandindo essa noção sobre o meio ambiente. Nós vamos discutir mais também o desenvolvimento sustentável dentro do direito e da perícia ambiental também. Ou seja, temos certas características desse conceito. Primeiro, indivisibilidade. Meio ambiente, ele é entendido como um todo. Você não pode pensar assim, eu vou fazer essa períciazinha só nesse elementozinho aqui do meio ambiente e não vou pensar no reflexo que tem nos demais elementos do meio ambiente, nas demais interações. Segundo, inalienabilidade. Ou seja, o meio ambiente ele é um bem de todos. Ninguém pode falar assim, não, eu me disponho do meio ambiente, eu não quero meu meio ambiente equilibrado. Pode degradar. Principalmente porque nós não estamos falando só de uma pessoa, estamos falando da sociedade, nós estamos falando também da futura geração. Não posso abrir mão do meio ambiente hoje, equilibrado, e deixar os nossos filhos sem um meio ambiente, sem uma condição de vida. Então, quer dizer, um juiz, ele também não pode abrir mão disso, falar assim, não, eu vou deixar o meio ambiente desequilibrado aqui. Ele não pode tomar esse tipo de decisão. Transindividualidade, ou seja, coletivo, não é para uma pessoa só, é o que nós chamamos de direito difuso, ou seja, você não vai falar o meio ambiente para essa pessoa, é um ambiente para todo mundo de uma vez só. E a transgeracionalidade, que é a questão das gerações presentes e para as gerações futuras. Ou seja, não é um direito só de nós agora, mas um direito de quem está por vir. Na Política Nacional de Meio Ambiente, de 81, nós também vamos ter uma definição de meio ambiente. Agora nós estão vendo, nós pegamos internacional, doutrina, Constituição, agora nós vamos para a nacionalização, vai ficando cada vez mais específico. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela dá dois conceitos interessantes, complementares, que é o conceito de meio ambiente e o conceito de recursos ambientais. Mas vai ser diferenciado dos outros conceitos que nós já vimos aqui. Só, meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abrigue e rege a vida em todas as suas formas. O que a gente
pode perceber desse conceito? Primeiro, todos os outros atrás falavam de componentes, de elementos. Aqui não está falando de elementos nem de componentes. Olha só, condições, leis, influências e interações. Olha só como é que é uma visão de meio ambiente bem diferente. E nós vamos pensar, por exemplo, o que isso pode referir a uma questão de dano ambiental. Pensem só. Vamos supor que nós temos no local um remanescente de floresta aqui e o outro remanescente de floresta aqui. Ou seja, os nossos elementos do que nós estamos chamando de meio ambiente estão nesses dois remanescentes de floresta. Mas os animais, eles transitam e se reproduzem, se acasalam entre si, entre esses dois fragmentos, levam a polinização, sementes de um fragmento para o outro. E vamos supor que aí eu construo uma obra aqui no meio que impede o trânsito dos animais de um lado para o outro. Ou seja, eu não causei nenhum dano nos elementos de cada um deles diretamente, mas eu causei um dano na interação entre eles. Ou seja, uma perícia ambiental ela não vai pensar só no elemento propriamente dito, mas ela tem que pensar na hora do estudo essas interações que tem entre esses elementos. Ela está se mantendo, ela não foi prejudicada, ela pode ser recuperada. Ou seja, é uma visão de meio ambiente que é importante vocês terem esse amadurecimento na hora de vocês fazerem a perícia de vocês. E a outra possibilidade também que a lei nos dá é a visão dos recursos ambientais. Aí já entra nos elementos propriamente ditos e define atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, estuários, mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, a fauna e a flora. Ou seja, quando nós estamos fazendo uma perícia sobre esses recursos ambientais, nós estamos fazendo uma perícia ambiental. E quando nós estamos estudando a interação entre eles, esses processos, fazendo uma avaliação disso, nós também estamos fazendo uma perícia ambiental. Agora tem algo aqui que escapuliu. Lembra que eu falei que visão de Estocolmo, Edson Vilaré, tinha o ser humano aqui, a sociedade. Aqui não tem, olha só. Fala ordens física, química e biológica. Ou seja, não apareceu a parte social aqui. Então, quer dizer, vocês estão vendo como que às vezes o foco muda de um conceito para o outro? Mas quando ele diz rege a vida em todas as suas formas, isso não incluiria o homem? Pode incluir. Mas aí é o meio ambiente que vai abrigar a vida humana. Ou seja, mas assim, usando os conceitos da ONU, do Edson Vilaré, a gente, e depois outros que eu vou mostrar aqui também, a gente consegue incluir a sociedade sim. Mas só mostrando para vocês como é que às vezes transita o foco. E um outro interessante na nossa lei estadual de meio ambiente, a Lei de Proteção e Melhoria do Ambiente, uma lei que até pouca gente acessa e conhece, mas ela tem um outro conceito de meio ambiente. Olha só, para os fins dessa lei, entende-se por meio ambiente o espaço onde se desenvolvem as atividades humanas e a vida dos animais e vegetais. É um conceito simplesinho, e vocês podem ver que é o que está no dicionário Aurélio, inclusive. É uma visão que é o seguinte: quando eu pego um elemento isolado, eu não estou falando de meio ambiente. Mas quando eu pego uma perspectiva espacial, ou seja, aquilo que envolve a vida, onde a vida acontece, aí eu estou falando de meio ambiente. Ou seja, é muito uma questão de perspectiva, menos do que uma noção de elemento propriamente dito. Isso é desenvolvido de uma maneira até muito profunda na geografia, que existem vários estudos pensando no meio ambiente, né, em função do espaço. Bom, então nós fechamos dentro do conceito legal e nós vamos entrar dentro da doutrina agora jurídica.
A doutrina jurídica ela entende o meio ambiente dentro de uma concepção restrita ou ampla. Ou seja, teoria restrita, meio ambiente é o natural, a floresta, o animal silvestre, a vegetação silvestre, sem a interação com o homem. E a teoria ampla, que ela inclui o meio ambiente natural, mas ela inclui o meio ambiente cultural, artificial e alguns dos juristas também incluem o do trabalho. Como que eles se relacionam? Primeiro, existe alguns que dividem só em natural e artificial. Qual que é a ideia? Natural é aquele que está lá na vida silvestre e os recursos naturais. E artificial seria o ambiente que foi modificado pelo homem. E o ambiente artificial, por excelência, é o ambiente urbano. Ou seja, existe o meio ambiente na cidade, a qualidade do ar da cidade, as ruas, o ambiente construído, que alguns chamam assim ambiente construído, e ele vai ser protegido por leis especiais, inclusive na lei. Na lei de crimes ambientais tem um capítulo para o meio ambiente urbano. Por exemplo, fazer uma pichação ou depredar patrimônio histórico. Isso está incluído como parte da legislação ambiental. E nós temos o ambiente cultural. O ambiente cultural, ele inclui, você tem tanto ambiente natural como artificial, ele enfoca muito os elementos físicos. Mas existe a gente agrega valores simbólicos a esses elementos. Quando a gente fala um patrimônio histórico, tem história lá. Quando a gente fala uma paisagem, quantas cidades que tem o nome da cidade em função de uma serra, que é o cartão postal da cidade, por exemplo. Então, isso que a gente agrega ao meio ambiente como valores, emoções, história, cultura e às vezes inclusive conhecimento científico, ou seja, áreas que já foram objetos de pesquisa e que hoje são mostradas, por exemplo, para alunos de qualquer nível, desde do ensino infantil até o ensino superior, onde os professores levam as pessoas para entender o meio ambiente, porque já agregou-se conhecimento sobre aquele local, ele tem um valor. Por exemplo, uma gruta, onde as pessoas estudam como que se formam os espeleotemas, estalactites, estalagmites, ela tem um valor especial por causa disso. E por fim, nós temos o ambiente do trabalho. Alguns autores não colocam o ambiente do trabalho parte do meio ambiente. Por quê? Porque já existe todo um direito do trabalho bem desenvolvido, o Ministério Público do Trabalho, existe questão dos direitos trabalhistas, juizado trabalhista, todo bem desenvolvido. Então, por questão, às vezes, de esfera de competência separar, não coloca. Mas existe uma relação muito grande. Desde você que falou que você trabalhou com segurança do trabalho. Quando eu formei como técnico de meio ambiente, muitos colegas meus que foram trabalhar nas empresas de meio ambiente, nas empresas, indústrias e outros empreendimentos, eles também, depois eles fizeram um curso de técnico de segurança do trabalho ou superior de segurança do trabalho. Por quê? Porque existe uma relação muito grande dentro das empresas em relação a esses dois aspectos. Aqui na perícia a gente vai ver um pouco menos, mas, por exemplo, nas disciplinas que vocês veem de auditoria ambiental, acho que isso vai ficar muito claro. Como que muitas vezes o ambiente do trabalho, ele não se fecha no trabalho, ele se expande para o ambiente geral. E quando vai fazer uma perícia, é muito interessante ver que, por exemplo, um acidente ambiental numa indústria, ele vai afetar a sociedade do lado de fora, mas os primeiros afetados, e talvez os mais afetados, vão ser os trabalhadores que estão lá. Na hora que vaza um produto químico, ou quem que vai respirar o ar com uma contaminação maior, vai ser os trabalhadores que estão lá no dia a dia, todo dia sendo expostos a esses produtos, seja numa indústria, seja os defensivos químicos, no empreendimento agrícola. Então, e quando vai fazer uma perícia, se a pessoa conhece os riscos ambientais do ambiente de trabalho, ela consegue entender muito melhor os riscos e os impactos ambientais para fora do ambiente de trabalho. Vocês podem, por exemplo, ver se vocês quiserem consultar, ou se algum dia vocês forem fazer um
uma perícia na mineração, na construção civil, no empreendimento agropecuário, existe uma norma, que chamam de MR, as normas do Ministério do Trabalho, que regulam vários aspectos relacionados a questões de ambiente de trabalho dentro de uma mineração, dentro de uma construção civil, dentro de instituições de saúde. E se vocês lerem ela antes de vocês irem fazer a perícia, vocês vão chegar lá com uma visão muito melhor de quais que são os riscos que estão ali envolvidos. Ou seja, é uma dica para vocês, você entendendo como funciona o empreendimento e os riscos que estão lá dentro, você também entende os riscos que estão para fora também. Tem uma relação muito íntima entre eles. Nós vamos trabalhar um pouco nisso. Eu quis dar um pouco de foco depois do ambiente do trabalho, porque é onde trata também da questão do risco, e a disciplina também de perícia securitária, então a gente vai tratar um pouquinho também sobre isso um pouco mais para frente. E, além do conceito de meio ambiente, vai ter alguns conceitos auxiliares que são importantes para a perícia ambiental. Quais que eu vou trazer alguns aqui. Um eu já falei, que é o do desenvolvimento sustentável. No relatório da obra Nosso Futuro Comum, de 87, fala que o desenvolvimento sustentável é o atendimento das necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Ou seja, pensar na perspectiva de longo prazo. E na perícia a gente tem que pensar tanto no curto, no médio e no longo prazo. Como que um dano ambiental, por exemplo, que nós pensamos, esse empreendimento entre os dois fragmentos, qual vai ser o efeito no meio ambiente a longo prazo? Como isso vai afetar as futuras gerações? Depois da Eco 92, e também teve a Rio Mais 10 em Joanesburgo, definiu-se que o desenvolvimento sustentável ele deveria ser ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável. Ou seja, 3 esferas que devem ser consideradas de uma maneira conjunta na hora de uma decisão em relação ao meio ambiente. Um juiz ou um órgão ambiental, na hora de emitir um licenciamento, ou seja, na hora de emitir uma decisão pública, tem que pensar, vai manter o ambiente ecologicamente equilibrado? É um dos aspectos, mas ele é socialmente justo, ou seja, o dano, o prejuízo, os benefícios sociais, eles estão concentrados em um grupo e prejudicando o outro, e ele é economicamente viável, ou seja, não adianta nada eu colocar uma restrição ambiental que vai impedir toda a atividade econômica. Nós temos que pensar na perspectiva de melhoria da qualidade de vida da população também. E em 2012, pouco tempo atrás, teve o relatório O Futuro que Queremos, que foi a conclusão da Rio Mais 20. E um dos princípios que eles colocaram é o que? Afirmamos, portanto, a necessidade de uma melhor integração dos aspectos econômicos, sociais e ambientais, pegando essa discussão que se desenvolveu nas reuniões anteriores, do desenvolvimento sustentável em todos os níveis. Reconhecemos as relações existentes entre esses diversos aspectos para que se alcançar o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões. Ou seja, esse discurso do desenvolvimento sustentável de 87 ele foi se desenvolvendo ao longo das reuniões e foi consolidado aqui na Rio Mais 20, há 2 anos atrás. Bom, outro aspecto interessante, importante para a perícia é a questão do que é poluição para o direito ambiental. E aqui tem uma pegadinha. Olha só, a Lei 6.938, ou seja, essa aqui não é de 98, não, é de 81, desculpe. Ela prevê dois conceitos, degradação da qualidade ambiental e poluição. O que significa e qual que é a relação entre eles? Degradação ambiental, da qualidade ambiental, é a alteração adversa das características do meio ambiente, ou seja, o dano ao meio ambiente. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que, direto ou indiretamente, aí fala, prejudica a saúde, segurança e bem-estar da população, cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem condições estéticas sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Olha só,
poluição é uma atividade que gera uma degradação ambiental. Mas é uma degradação ambiental que é no sentido não, porque às vezes a gente pensa em poluição só com aquele lançamento do efluente lá do esgoto ou da chaminé, mas é muito mais do que isso. Ela pega questões que prejudiquem o bem-estar da população, que, por exemplo, que afetam condições estéticas, ou seja, desconfigura uma paisagem importante do meio ambiente natural ou do meio ambiente construído também. E a questão do poluidor, que é quem polui, ou seja, pessoa física ou jurídica de direito público e privado responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Ou seja, o objetivo da nossa disciplina é dar para vocês condições de entender, dentro de um processo, vocês vão ler às vezes um processo de responsabilização ambiental, o que quer dizer cada um desses elementos para vocês conseguirem entender melhor como vocês vão fazer a perícia. Então, quando vocês veem poluição, vocês têm que saber que ela tem todo esse alcance aqui que está na legislação ambiental. Então, na hora de vocês falarem, é poluidor, não é poluidor, é nesse contexto aqui, para a legislação ambiental. O que acontece, por exemplo, está falando afetar as condições estéticas? Geralmente, aqueles outdoors são praticamente uma poluição, é uma poluição visual, está espalhada pela cidade. Mas se a prefeitura, que rege a legislação do município, autoriza a implantação daquele outdoor, ele deve ser considerado impacto ou uma poluição no meio ambiente ou não? Se você tem autorização de fazer aquilo, depois vem o Ministério Público e penaliza a empresa porque ela está causando poluição no meio ambiente, com o outdoor instalado. Bom, primeiro aspecto, é competência do município regular o controle e o padrão de atividades que são potencialmente poluidoras do ambiente, no caso, a gente está falando do ambiente urbano. Mas, nenhum aspecto relacionado a dano ao meio ambiente pode ser afastado da esfera judiciária. Ou seja, se a prefeitura autoriza colocar um tanto de outdoor que impede, por exemplo, o pessoal de uma região lá a ver a cena do curral, por exemplo, alguma coisa assim, a comunidade pode se mobilizar e ir lá no Ministério Público e entrar com ação contra isso, sim. Ou, sei lá, resolve escrever o nome do prefeito numa serra, ou qualquer outra situação. A prefeitura pode ser responsabilizada, sim, pode entrar judicialmente e pode conseguir. Mas a prefeitura tem também essa capacidade de fazer o controle. A gente vai ver mais para frente essa diferenciação das esferas administrativa, civil e penal, como que a esfera administrativa está muito relacionada à competência da prefeitura, mas ela não afasta o assunto das outras esferas, não. Então, a gente tem que pensar nisso sim. Justamente, o ambiente urbano está sendo degradado ou não está? Mesmo que a prefeitura autorize ou crie uma regra, a gente pode fazer uma reflexão mais ampla e levar para o judiciário, sim. Certo? E agora nós vamos... Mas tem uma linha de pesquisa que fala, quando ele diz lá que você tem que manter o meio ambiente equilibrado, não necessariamente que você pode esgotar o recurso, mas desde que você deixe para a geração futura uma forma de sobreviver. Então, tem uma linha que eu li que defende isso. Se tiver tecnologia para a próxima geração sobreviver, você não está fora do que diz a legislação. Exatamente. Isso, nós vamos ver uma escala de prioridades aqui no nosso direito ambiental. Isso pode ter uma discussão muito mais ampla, inclusive é uma discussão muito interessante mesmo. Saber, por exemplo, a gente vai acabando com o petróleo, a gente vai ter uma energia alternativa depois. É uma discussão, ela não tem um consenso hoje, mas dentro do direito ambiental a gente tem uma escala de prioridades, nós vamos ver nas aulas posteriores. Se você puder manter o meio ambiente preservado, é melhor. Em alguns casos não vai ser possível, então você tem que trabalhar com compensação, trabalhar com indenização, mas o ideal é sempre, para o direito ambiental nosso aqui no Brasil, é evitar o dano ambiental e, se ocorreu, a gente tentar restaurar.
Esse é o objetivo principal. Mas vai ter situações em que isso não vai ser possível. Então nós vamos pensar umas outras formas. Tá certo? Então, questão do impacto socioambiental. Acho que a gente fazer primeiro uma discussão, questão histórica, inclusive, é que as primeiras políticas públicas que começaram a surgir em relação ao meio ambiente, década de 70, 80, elas estavam muito voltadas para o meio ambiente natural. Ou seja, vamos salvar as florestas, vamos salvar os nossos rios. E assim, os órgãos ambientais eles foram estruturados principalmente com biólogos, praticamente, e engenheiros florestais, que era relacionado aos antigos institutos florestais que foram incorporados aos órgãos ambientais. Depois foram incorporados outros, conforme foi aumentando os problemas com poluição, aí foram entrando os engenheiros ambientais, químicos, outras formações. Depois começou a ficar cada vez mais multidisciplinar. Mas ainda tem, por exemplo, nos órgãos ambientais, a maior parte dos servidores, você vai olhar, a maioria são biólogos e alguns engenheiros florestais, e em segundo lugar engenheiros florestais, depois engenheiros ambientais, depois vai ter alguns outros, aí alguns químicos, um geógrafo, químico, mas poucos, assim, não tem tantos não. E aí o que vai acontecer? Ao longo dos processos ambientais que vão acontecendo, tanto no judiciário quanto no administrativo, a questão dos licenciamentos ambientais, começa a se perceber que as grandes polêmicas e os grandes conflitos, eles vão acontecer não em relação ao impacto no meio ambiente, porque isso até os estudos de impacto ambiental vão começar a conseguir caracterizar até de uma maneira bem eficiente. O que não vai conseguir caracterizar bem, onde vai estar o gargalo dos problemas, depois que afetou o meio ambiente, qual que é o impacto na sociedade? Aí que vai estar o grande problema, e que aí os profissionais dos órgãos ambientais vão falar assim, poxa, nós não estamos preparados para lidar com esse assunto. E aí a população se revolta das cidades, esse empreendimento vai acabar, vai poluir, vai acabar com a nossa qualidade de vida, vai mudar tudo aqui na nossa cidade, vai mudar tudo aqui no campo, vamos ter que deslocar de um lugar para o outro, vai acabar com as nossas atividades econômicas que a gente já tem, e ninguém sabe caracterizar onde que está, como resolver isso, como medir, como caracterizar, como reparar. Então, nós vamos começar uma discussão do impacto socioambiental, quer dizer, valorizar essa questão social, como que a gente vai poder avaliar isso nos estudos ambientais. Então, isso na perícia vai ficar também, vai aparecer bastante. Por quê? O juiz, muitas vezes, a gente até viu no videozinho agora, no início da aula, ele vai perguntar para o perito qual que é o impacto na sociedade, um dos quesitos, né? Uma das partes vai falar qual que é o impacto econômico, qual que é o impacto social, o impacto na saúde. E muitas vezes isso vai ser o quesito mais difícil para o perito responder. Então, essa discussão é muito importante. Então, a gente traz aqui a resolução número 1 do CONAMA, de 86, que ela vai trabalhar sobre as diretrizes para os estudos de relatório de impacto ambiental. E ela fala que considera-se impacto ambiental, e aí ela vai trazer todo aquele conceito da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente que a gente viu aqui para trás. Ou seja, conceito de poluição, conceito de degradação. Vai usar as mesmas palavras, só que ela vai usar com o nome de impacto ambiental. Então, quer dizer, na hora que vocês verem impacto ambiental, vocês entendem degradação ambiental, vocês entendem a poluição, vocês entendem o poluidor. O conceito não está diferente. Só que vai ter uma discussão que o impacto ele pode ser positivo ou negativo. Quer dizer, é um pouco mais amplo. A gente está falando de degradação, poluição é sempre o negativo. Agora a gente está falando, vai ter o positivo e o negativo, a gente vai ter que balancear um com o outro. Então não vou ler de novo porque é o mesmo texto. E no artigo 6º, ele vai falar o que o estudo ambiental vai ter que fazer. Primeiro é um diagnóstico
da área de influência, ou seja, falar como que a região que vai ser, que vai receber o empreendimento. E um dos itens é a questão do meio socioeconômico, ou seja, o estudo ambiental no licenciamento ele tem que caracterizar de uma maneira completa o meio socioeconômico, ou seja, ocupação, uso da água, socioeconomia, monumentos arqueológicos, históricos e culturais, relações de dependência da sociedade com os recursos ambientais, como que ele está sendo utilizado. E isso aqui, falar para vocês, pega um estudo de licenciamento ambiental, pega essa área do meio socioeconômico, em geral você vai ver o quê? Dados do IBGE do município. Vai ver assim, município tem, às vezes o empreendimento é lá no cantinho, não tem quase nada a ver com a cidade, mas o estudo de ambientação, município tem tantas escolas, tantos hospitais, expectativa de vida é tanto, PIB é tanto, mas não consegue fazer nenhuma relação com o empreendimento. E é aceito, porque também não tem quem analisa no órgão ambiental também, não tem ninguém especializado nessa área do meio socioeconômico, muito pouca gente, e acaba passando batido. E depois o conflito estoura mais na frente. Aí que tá, porque aí gera todos os problemas do pessoal brigando e contra o empreendimento, e que leva, judicializa, leva para o Ministério Público. E se tivesse feito uma compreensão mais completa, se o empreendedor mesmo tivesse uma noção mais ampla da relação da sociedade com o meio ambiente no estudo, ia conseguir lidar muito melhor com isso. E por fim, o ERM ele tem que ter análise do impacto ambiental. E essa análise tem que ter a distribuição dos ônus e benefícios sociais, que é a outra dificuldade também, que nós já comentamos. E, bom, além disso, na Rio+20, que teve em 2012, teve uma declaração sobre justiça, governança e direito para o desenvolvimento sustentável. Reuniu juízes, estudiosos de direito, membros do Ministério Público de diversos países do mundo para discutir a doutrina do direito ambiental. É um documento muito importante, é uma fonte de referência nova para o desenvolvimento do direito ambiental. E ele reconheceu o princípio do reconhecimento da relação entre os direitos humanos e o meio ambiente. Ou seja, existem diversos direitos humanos e eles dependem do meio ambiente, então nós não podemos esquecer essa relação quando estamos tratando do direito ambiental. Certo. Agora nós vimos esses conceitos de meio ambiente, agora nós vamos entender um outro viés, que é o viés do bem, que está... São 8h30, né? Acho que podia dar uma pausa. Vocês querem quanto tempo de... 10 minutos. 10 minutos? Ótimo. E aí a gente volta aqui para o bem público, e aí nós vamos ver como que a perícia sobre o bem, sobre certos tipos de bem, vai refletir no dano, vai poder caracterizar o dano ou de quem que é responsável por cada tipo de bem. Então a gente volta daqui a pouco. Ok, retornando para a nossa segunda parte da aula, agora nós vamos tratar um pouco a questão dos bens. Ou seja, você tem certos elementos, certos objetos, que eles são do domínio público ou do domínio privado. E nós vamos pensar como que uma perícia vai trabalhar com isso, uma perícia ambiental, ou seja, é um dano no bem público, é um dano no bem privado. Esse dano ele faz parte do escopo de uma perícia ambiental ou não faz? Está dentro desses conceitos que a gente discutiu de meio ambiente na primeira parte da aula. Acho que é esse o objetivo dessa primeira parte que nós vamos discutir. Então, nós começamos com o Código Civil. O Código Civil ele vai apresentar a definição
clássica, estruturadora da unidade de bem aqui no Brasil. Então, a primeira coisa do artigo 98, ele fala assim: são bens públicos aqueles que são da pessoa jurídica de direito público, União, Estado, município. E os demais são particulares, ou seja, são privados e são de cada uma das outras pessoas. Quais que são os bens públicos? Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Isso aqui é muito interessante do ponto de vista ambiental, esse primeiro item aqui. Por quê? Os rios e os mares, ele está dentro daquele conceito de recursos ambientais que nós vimos da lei da definição da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, e as estradas, ruas e praças pega muito bem aquele conceito da doutrina que nós vimos do ambiente construído, do ambiente artificial. Ou seja, a gente vai falar do ambiente urbano, qual que é o ambiente que as pessoas encontram nas ruas, nas praças, nas estradas. Então, os bens de uso comum do povo, eles vão ser muito importantes dentro da análise do meio ambiente, da caracterização de um dano que seja ambiental. E, além dos bens de uso comum, tem os bens de uso especial, ou seja, aí é o edifício público, o prédio da prefeitura, o carro da polícia, ou seja, os que são destinados a serviço ou estabelecimento da administração, inclusive das empresas públicas, ou seja, tem sociedade de economia mista, autarquia, você vê Petrobras, empresa de transporte, você vê todos os órgãos ligados ao Estado. E, por fim, os dominicais, ou seja, constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Ou seja, às vezes o Estado, ele recebe, por exemplo, alguém tem uma dívida com o Estado e fala: se eu não tenho como pagar, pode pegar a minha propriedade, a minha casa, ou o juiz manda penhorar alguns bens que estão na casa da pessoa e entregar para o Estado. Então, esses bens, eles não são de uso, aquele uso igual a prefeitura, igual um bem que ele é destinado para um uso específico público, mas ele é um bem público, porque o Estado virou dono desse bem. Aí pode vender, pode dar alguma outra finalidade. E agora nós vamos poder passar adiante. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar só para mostrar para vocês artigo 225 da nossa Constituição. Falei que a gente ia voltar nele toda hora, né? Aqui. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial e sadia qualidade de vida. Lembra que a gente acabou de ver o Código Civil, bens de uso comum? Só que aí falar assim, então quer dizer que o meio ambiente ele se restringe àqueles bens de uso comum do Código Civil? Não. Vai além. Mas todo meio ambiente, ele é aquele bem de uso comum, bem público lá? Também não. Olha só. Aí a doutrina ela fala o seguinte: essa definição aqui, bem de uso comum, não é a mesma lá do Código Civil, ela é diferente. Aqui a gente está abrangendo aqueles bens de uso comum lá, mas também está abrangendo propriedade privada que vai ter que ser executada, só que uma propriedade privada, que às vezes, por exemplo, eu tenho uma propriedade rural, por exemplo, que ela gera um serviço ambiental, um processo que sai dessa propriedade e beneficia a coletividade.
Então, eu não vou poder usar a minha propriedade de qualquer jeito. Eu só vou poder usar a minha propriedade se ela mantiver a essencial e sadia qualidade de vida da coletividade. Ou seja, o meio ambiente ele é algo que transcende, inclusive, a propriedade privada. Não é porque é meu, por exemplo, eu comprei um sítio lá, que ele deixa de ser meio ambiente. Então, tem que tomar um pouco de cuidado o que é esse bem de uso comum aqui. Alguns falam que é interessante entender isso, é um bem de interesse comum. Ou seja, todos têm interesse que o meio ambiente continue preservado, por isso eles têm um direito a esse meio ambiente preservado. Mas isso não afasta que alguns deles vão ser propriedade privada. A gente vai ver isso mais para frente. Então, eu vou voltar lá onde nós estávamos. Então, na Constituição Federal também, nós vamos ter os bens da União e os bens do Estado. Então, os lagos e rios, uma parte deles vão ser de competência federal e outra parte vão ser de competência estadual. A ideia é a seguinte: um rio ou um lago que passa por mais de um estado, ele é da União. E o que passa só dentro do estado, ele é do estado. E as águas subterrâneas também são do estado. Existem várias críticas a esse texto. Por exemplo, que o rio do estado vai perder para o rio da União, e aí então o estado pode bloquear, ou falar, pode usar a água à vontade, e aí o outro estado que está mais na frente fica sem a água. Ou tem um aquífero que passa por mais de um estado, e aí fala que aqui é só dos estados, e aí eu tiro a água toda de um estado e puxa, né, a água que está no outro estado vai para o meu. Eu uso a água do aquífero que ia para o outro estado. Mas isso são críticas que talvez, assim, quando nós tivermos a nova Constituição no futuro, ou talvez modificações na Constituição, a gente vai poder tratar melhor. Mas na época, em 1988, o conhecimento que tinha de direito ambiental gerou isso aqui. Hoje a gente já pode pensar que poderia ter sido melhor. E além disso tem outros bens, recursos naturais da plataforma continental e zona econômica exclusiva.